Olá, galera. Vamos fazer a correção da meta 4? Então, peguem o material de vocês e vamos em frente. Deixando claro que a prof não vai fazer a correção de todos os exercícios, tá? Não vou ler todos aqui com vocês, eu vou ler alguns, vou apresentar a resposta para vocês e acrescentar algumas informações, tá bom? No restante, vocês vão comparar as respostas que vocês apresentaram para ver se está dentro daquilo que foi solicitado pela questão. Lembrando que, quando a gente faz respostas discursivas, as respostas elas são diferentes por se tratar da interpretação que a gente tem e da forma que nós expomos a nossa compreensão. Vamos lá. Eu pedi para que vocês realizassem as atividades das páginas 10 a 15 da apostila. A primeira diz assim: leia a tirinha a seguir e responda as questões de 1 a 5. Roupa suja. Olivia, o que vamos dar de aniversário para o papai? Um toca-discos? Um jogo de aquarelas? Não, um nariz pequeno. A situação apresentada na tirinha é cotidiana? Justifique. Então, a situação ela é cotidiana, pois a tirinha, a historinha, ela retrata uma cena da família, no qual geralmente as crianças apresentam comentários inesperados, porque a criança ela é espontânea. Tá? E muitas vezes essa espontaneidade infantil expõe os pais a algumas situações constrangedoras e embaraçosas. Vocês mesmos, com certeza, já colocaram os pais em algumas situações embaraçosas por conta de comentários espontâneos que vocês fizeram, tá? Então, vamos lá. A fala da garota no último quadrinho não corresponde àquilo que a mãe esperava. Tá? Por quê? O fato é que a mãe esperava que a filha escolhesse um presente que pudesse ser comprado e que fosse agradar ao pai. Tá? Então, a mãe espera que ela queira dar ao pai algo que ela pense que ele goste e que pode ser comprado em uma loja qualquer. Porém, a menina escolhe algo que não se vende. Tá? Ninguém compra partes do corpo humano, tá? E também jamais imaginaríamos que isso fosse algo que ela quisesse dar ao pai. Em que situação a fala da garota não causaria estranheza? Se a mãe estivesse se referindo a um boneco de gesso ou barro, por exemplo, ele poderia sem problemas sem problemas ganhar um novo nariz. Tá? Então, se em vez de o pai estar sendo o ponto da questão, ali está sendo o personagem que vai ganhar um presente, não fosse um ser humano, então não causaria nenhuma estranheza. Mas, sendo um ser humano, é impossível você substituir partes do seu corpo comprando-as em lojas e shoppings. Vamos lá. O que a filha poderia falar para que o presente sugerido fizesse sentido na situação apresentada? Talvez se ela sugerisse à mãe que desse ao pai uma cirurgia plástica para diminuir o nariz. Abusada essa menina, hein, gente? Com relação aos sentidos construídos na tirinha, explique o título Roupa Suja, tá? Existe um ditado popular que é roupa suja se lava em casa, tá? O contexto apresentado pela tirinha sugere que é em casa que nós podemos dizer o que pensamos, que nós podemos ser sinceros, tá? Que a gente possa fazer comentários em relação aos defeitos uns dos outros, tá? Que podemos, ou seja, resolver os problemas que são internos, problemas que são familiares, problemas que incomodam a família, porque você não vai discutir isso fora de casa, né? Porque acaba não sendo legal, tá? Então, roupa suja não tem sentido literal, tá? Isso daí é uma expressão que traz um outro significado, tá? Então, roupa suja, ele alcança o seu sentido de acordo com o contexto em que ele foi aplicado, tá? Então, numa situação
comunicativa específica. 6. Segundo o artigo, que características justificam os emojis serem considerados uma linguagem, tá? Vejam que quando a gente vai fazer uso daquelas carinhas, eles têm uma gramática que é própria, tá? E é uma linguagem articulada, né? A linguagem verbal. E funciona como uma espécie de alfabeto visual, indica as emoções, indica nossos sentimentos. Então, assim como as palavras, eles podem ser usados em diferentes contextos e adquirem também diferentes significados, tá? Então, os emojis são sim uma linguagem. Questão 8. De acordo com o linguista Tyler, no futuro é possível que os emojis constituam uma linguagem independente? Não, tá? Os emojis não constituirão uma linguagem independente, tá? Uma linguagem articulada ou verbal, tá? Então, como um conjunto de expressões típico da era digital, mas não seria uma linguagem independente, tá? Porque sem os outros elementos da língua ou outras linguagens, não faria nenhum sentido. É preciso que haja um contexto, haja uma situação para que eles façam sentido. Então, sozinhos eles não conseguem nada. Aqui nós temos as próximas questões, as questões de marca X, a prof vai deixar só o gabarito para vocês. Pessoal, vão acompanhando as atividades da Iônica e deixando as dúvidas para a prof, tá bom?